casamento, digamos, em âmbito mero biológico, é procriação. Então eu vejo que um modelo que vai antagônico a esse modelo natural no sentido de finalidade, eu não consigo concordar com esse comportamento. Ponto. Então, assim, eu não vou, obviamente, fazer com que isso me impeça, por exemplo, que o meu relacionamento, que seja com o homossexual, com o LGBT, são coisas completamente diferentes. Quando eu digo que a minha luta é contra o ativismo LGBT, mas não os homossexuais, as pessoas geralmente entendem. Geralmente entendem. E aquelas que não querem entender, meu irmão, não vai continuar sem entender. Mas tudo o que eu tenho feito nesse sentido, em termos de políticas públicas, de Estado, eu nunca vou pegar, meu irmão, eu vou levantar uma Bíblia lá e falar, olha, porque o Estado do Brasil... Não, eu sei que o Estado ele é laico, mas ele não é ateu, pô. Cada um pode falar o que você quiser. Só que eu defendo o seguinte sentido. De onde vem, no fim das... Nicolas expõe a verdade sobre casamento gay. Graça e paz, sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje vamos falar sobre um tema que tem provocado reações fortes em todo o país. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. Esse versículo revela a confusão moral que se espalha quando a verdade de Deus é trocada por ideologias humanas. O deputado cristão Nicolas Ferreira voltou a ser alvo de ataques por declarar, de forma clara e sem medo, casamento gay não é plano de Deus. E a resposta foi imediata. Críticas, manchetes e até ameaças. Mas será que ele está errado? Ou será que a Bíblia ainda é o fundamento da verdade? Vivemos um tempo em que o certo virou errado e o errado virou certo. Quando alguém se levanta para dizer a verdade bíblica, como fez o deputado cristão Nicolas Ferreira, ele é imediatamente atacado, cancelado, taxado como preconceituoso. Mas a pergunta que precisamos fazer é simples: quem define o que é verdade? A cultura? A mídia? Ou a palavra de Deus? Mas o que mais impressiona é o silêncio de muitos cristãos diante disso. Preferem ficar neutros, omissos, com medo de desagradar os homens enquanto desagradam a Deus. Só que Jesus já nos avisou: quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Mateus capítulo 10, versículo 33. É hora de levantar a voz, com amor, sim, com sabedoria, sim, mas sem covardia, porque se a igreja se calar, as pedras vão clamar e o mundo continuará afundando num mar de confusão espiritual e emocional, onde tudo é permitido, tudo é aceitável, menos ser fiel ao que Deus disse. Não estamos aqui para atacar pessoas, estamos aqui para resgatar vidas. E amar também é dizer a verdade. Amar é apontar o caminho da salvação. Amar é dizer: Deus te ama como você está, mas te ama demais para te deixar desse jeito. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com alguém que vive confuso sobre isso e visite nossa loja. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, isso ajuda muito no crescimento do canal. Fica comigo até o final, porque Deus vai falar com você de forma poderosa. Eu acho que hoje, assim, existem muitos rótulos, né? E antes de mais nada, antes de eu estou político, mas eu sou cristão. Então eu acho que a minha melhor denominação é ser cristão. Querer ser parecido com Cristo, ponto. Uhum. Agora, em âmbito político, é claro, eu me identifico com o conservadorismo, no sentido de conservar aquilo que é bom. Então, poxa, o casamento tem dado certo há anos, então quero conservar isso. Estou casado há 2 anos, tenho uma filha, a Aurora, e minha filha está para nascer agora, a Serena. Estou casado com a Lívia. Respeitar os pais tem dado certo, então quero conservar isso. Eu acho que os limites, o respeito, os valores têm dado certo. Então eu sou conservador nesse sentido. Mas eu não me coloco, cara, como assim, digamos, uma liderança da juventude conservadora. Até mesmo porque eu recebo todo tipo de público, bicho. Assim, desde as pessoas, enfim, mais velhas, mais experientes, até adulto, adolescente, criança. Eu fico assim, absurdado quando criança gosta de mim. Porque, cara, eu com 12 anos eu não tava
Olhando política. Olhando política, cara. Eu tava ajudando, sei lá, o Goku a fazer Gekidan, sabe? Eu tava lá assim, ó. Então, pra mim é algo novo. Eu falo, cara, que loucura. Ao mesmo tempo, fico muito grato com isso. Então, eu não me coloco, digamos assim, como líder da juventude conservadora, que eu acho que a minha voz ultrapassa as faixas etárias aí, cara. Entendi. E aí, ser conservador é manter aquilo que tem funcionado. É o que tu disse aí, né? Mas existem algumas coisas que seriam consideradas, por exemplo, não sei avanço, mas transformações na sociedade, né? Por exemplo, você mencionou o casamento. Por ser um conservador cristão, eu suponho que tu não gosta muito da ideia do casamento gay, por exemplo. Tu não gosta muito. Eu vou explicar, mas vai. Então, mas o ponto é que, assim, em que medida que a gente ter esse... Vamos lá, você é um cara cristão e, portanto, Sim. A maioria das coisas vem da doutrina cristã. Até que ponto tu acha que a gente deveria ter como política de Estado coisas que são muito identificadas com religiões em geral? Então, antes de mais nada, o conservadorismo ele não é antagônico ao progresso. Então quer dizer assim, Nicolas, você é conservador, então você quer viver lá nos anos 1920, você só anda... Melhor que não, né? Não é isso. Não é ser contrário ao progresso. É de fato manter aquilo que mantém a nossa sociedade. Vou te dar alguns exemplos, por exemplo. Quando você pega um documentário do Roger Scruton, que ele fala sobre o porquê a beleza importa, ele fala que antigamente a beleza ela era no mesmo patamar do que a verdade, do que a justiça. Então, as pessoas valorizavam a beleza, seja no meio de você se vestir, seja no seu vocabulário, seja na música que você escuta, seja no filme que você vê. E hoje você percebe não somente que a gente deixou o belo de lado, como a gente fez um culto à feiura. Hoje as pessoas, não têm um vocabulário legal. As pessoas enaltecem a ignorância, né? O Lula mesmo falava que ele se gabava dele, tipo assim, eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Isso é entrevista do Lula aí, só pesquisar no Google. Então, basicamente, tudo hoje em volta de nós não temos nada que nos traga um sentido de vida. Então, é nisso que eu estou querendo dizer. Agora, obviamente que existem as modificações daquilo que, digamos, é estrutural. E aí cabe não a mim, cabe a todo mundo, analisar, falar, e aí, isso aqui de fato... quem fez, onde deu certo e no extrato do tempo, isso daqui vai nos levar para onde? Então basta você fazer essa análise. Então eu tenho um vídeo extenso, inclusive, que eu falo a respeito especificamente do casamento LGBT e tudo, e para mim, na minha visão, é uma mudança de estrutura, no seguinte sentido: quando você pede para um quadrado deixar de ter 4 lados, ele deixa de ser quadrado. Você fala assim, não, se liberte esse quadrado. Seja um triângulo, ele deixa de ser aquilo que ele é. Então eu sinto que o casamento, quando se fala sobre a naturalidade, não só no sentido de natureza, não, no sentido de finalidade. O natural, ele é aquilo que tem uma finalidade. A finalidade do casamento, digamos, em âmbito mero biológico, é procriação. Então eu vejo que um modelo que vai antagônico a esse modelo natural no sentido de finalidade, eu não consigo concordar com esse comportamento. Ponto. Então, assim, eu não vou, obviamente, fazer com que isso me impeça, por exemplo, que o meu relacionamento, que seja com o homossexual, com o LGBT, são coisas completamente diferentes. Quando eu digo que a minha luta é contra o ativismo LGBT, mas não os homossexuais, as pessoas geralmente entendem. Geralmente entendem. E aquelas que não querem entender, meu irmão, não vai continuar sem entender. Mas tudo o que eu tenho feito nesse sentido, em termos de políticas públicas, de Estado... Eu nunca vou pegar, meu irmão, e vou levantar uma Bíblia lá e falar, olha, porque o Estado do Brasil... Não, eu sei que o Estado ele é laico, mas ele não é ateu, pô. Cada um pode falar o que você quiser. Só que eu defendo o seguinte sentido. De onde vem, no fim das contas, aquilo que nós decidimos como sociedade? Por que você acha que, enfim, matar um inocente é errado? Bom... Perguntando real agora. Matar um inocente é errado porque... Bom, aí tem várias explicações, mas... dá pra gente pensar que como a nossa sociedade é fundamentada na doutrina cristã de uma forma geral, pelo menos assim, a galera do Ocidente, pelo menos, é fundamentada aí, tá escrito na Bíblia que matar é errado. Mas você acredita na Bíblia? Cara, Putz, essa é uma pergunta complicada, porque sim, eu acredito na Bíblia. Eu só tenho um problema com as diferentes interpretações que as pessoas dão da Bíblia. Tá. E, portanto, por exemplo, se a gente for pensar e julgar e levar o Velho Testamento, na minha opinião, como uma parada que
que a gente deveria seguir pra caramba mesmo, Sim. era pra ir todo mundo pro inferno, né? Pra começar. Eu realmente acho isso. Eu já acredito que todo mundo não merece o céu. Pra mim, todo mundo já estava caminhando pro inferno. Mas Jesus graças falou... a Jesus. Então, graças a ele, que a gente tem a oportunidade de não ir para o inferno. Não acho que ninguém é merecedor, enfim, do céu. O que eu estou querendo dizer com essa pergunta que te provoquei é no seguinte sentido. Nós temos diversos pontos na nossa vida que a gente define, e não é meramente por uma questão social, do tipo, foi surgindo, a gente, digamos assim, fez uma convenção, matar inocente é errado, solidariedade é algo bom, honestidade é algo bom. Não. Existem, eu acredito que, verdades universais. Eu acredito que da mesma forma como existem valores morais subjetivos, como, por exemplo, qual que é o sorvete que você mais gosta? Eu gosto de sorvete de É chocolate. mais fácil você perguntar do cigarro. Né? Qual cigarro você mais gosta? Mas enfim, chocolate. É subjetivo, pô. Eu não vou... o meu é baunilha. Você pega, por exemplo, em alguns países, como por exemplo a Irlanda, o homem culturalmente usa, né, aquela saia lá pra tocar aquela parada lá. Aqui no Brasil, não. Então isso são coisas subjetivas. Agora, eu acredito que existem valores morais objetivos universais. Em qualquer lugar do mundo, mesmo que você tenha, talvez, por exemplo, uma cultura específica indígena que, por exemplo, comete infanticídio. Porque existem culturas, inclusive aqui no Brasil, onde quando nasce um gêmeo, eles acreditam que uma alma é boa e outra alma é má. Como eles não sabem qual, eles matam os dois e cometem infanticídio. Isso eu não digo que é errado porque simplesmente, eu fiz durante a minha vida, eu acredito que isso seja errado. Não, há uma construção, obviamente, social, mas há uma construção racional desse pensamento. Uma pessoa inocente não merece morrer porque a decisão da vida não está nas suas mãos, principalmente de um inocente. Então, pera lá, se você fosse o inocente, como você decidiria? Claro que não era matar sua própria vida. Então, quando eu compreendo que existe aqui, digamos assim, um círculo perfeito, que você só pode atingir na matemática, ou eu acredito também que você possa atingir com Deus. Deus consegue fazer um círculo perfeito. Se eu faço um círculo aqui, você concorda comigo que eu vou ter um referencial perfeito do que é um círculo? Então, você fez um círculo, não está muito parecido não, porque esse aqui é o meu referencial. Com relação aos valores, eu acredito que seja da mesma forma. Então, o que é justiça? Então, eu, Nicolas, como cristão, eu olho para Deus e vejo o que é justiça. Tá? Quanto mais próximo dele, mais justo é. O que é a verdade? Quanto mais próximo do que está do meu referencial, é isso. E quando você pega, quando Dostoiévski fala, né, olha, se não há Deus, tudo é permitido, é porque se você tira o nosso fonte de moralidade, concorda comigo que cada um vira Deus de si mesmo? Então você pode alegar algo que, enfim, vai ser a verdade. Eu posso alegar algo que vai ser a minha verdade. Ei, povo precioso de Deus, tá sentindo que chegou a hora de abençoar sua vida com algo especial? Então, presta atenção. A nossa equipe está ligada no que há de melhor, vasculhando o Brasil e o mundo para te entregar ofertas de excelência com preço justo e um atendimento que abraça, cuida e honra a sua fé. Quer que chegue direto na sua casa, no seu trabalho ou até no monte onde você busca o Senhor, pode contar com a gente. Vai na nossa loja, olha com calma, escolhe com propósito e deixa que a gente faz o resto com todo o carinho do céu. E não se esquece de conferir a descrição e os comentários fixados. Tem bênçãos preparadas só para você. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e antes de me despedir, quero te fazer um convite do coração. Entra no nosso grupo de oração. O link está aí nos comentários. É um espaço ungido, cheio de testemunhos, campanhas proféticas e gente de fé caminhando junta rumo à promessa. A palavra diz em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Quando o povo de Deus se une em oração, o céu responde, os impossíveis se rendem e os milagres florescem. Então segura firme, não solta da mão de Deus e segue com o coração cheio de esperança, porque o melhor dele ainda está por vir. Até o próximo vídeo e que a paz, a graça e a alegria do Senhor invadam a sua casa e te acompanhem em todos os seus caminhos.